Afinal de contas, se você descobre que tem câncer de tireoide, se você faz um tratamento de câncer de tireoide através da cirurgia, você precisa fazer quimioterapia ou radioterapia? E por que eu vou explicar isso? Porque se tem uma coisa que passa na cabeça do paciente, não é só o medo dele morrer pela doença. Isso é lógico que ele tem medo, talvez isso seja o principal medo. Mas uma das coisas que mais afligem o paciente é o que ele vai passar. Quais os tratamentos, quais as opções, se ele vai sentir dor, se vão invadir o corpo dele, se não vão. Essa é a principal dúvida do paciente. É isso que deixa ele ansioso, porque ele quer saber como vai ser o tratamento, ele quer se preparar para o que vai acontecer lá na frente. Bom, se for o seu caso, fica aí, ser humano, que eu vou te explicar tudo. Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. E esse canal é destinado ao mundo da cirurgia, curiosidades e tudo mais. Pessoal, quando nós falamos do câncer de tireoide, se você já segue o canal, você já percebeu que eu sempre digo para você pegar o câncer de tireoide e botar numa caixinha separada. Por quê? A imensa maioria dos cânceres de tireoide nós vamos conseguir tratar com muita tranquilidade, com um altíssimo índice de cura e com uma baixíssima taxa de mortalidade. Então, pouquíssimos são os cânceres de tireoide que vão levar aquele paciente à morte. Então, a gente sabe que o índice de cura é muito, muito, muito alto. Só que a palavra de câncer, a palavra câncer, ela impacta. Então você pensa, câncer é tudo igual, é sinal de morte, é sinal de que não cura e tudo mais. Às vezes eu vejo até pessoas comentando na internet, isso tudo é balela, câncer não tem cura. Pessoal, não poderia ser uma coisa mais idiota de se falar. O que mais tem é cura de câncer. Agora, claro, se você descobre em estágios avançados, se você descobre tipos de cânceres que não tem cura, bom, aí a gente não tem o que discutir, a gente só tem que pedir para o Papai do Céu não presentear a gente, digamos assim, com esse tipo de doença. A gente tem que pedir a Deus que quando a gente adoeça, que seja uma doença que pelo menos seja fácil de tratar e que tenha cura, porque todos nós vamos adoecer. Ou você é imortal? Não, então se você não é imortal, você vai adoecer. Alguma coisa vai acontecer com você, você vai adoecer. Então pronto, isso é certeza. Agora, pessoal, é a hora que eu vou pedir. Se esse conteúdo está sendo útil e única e exclusivamente, se ele estiver sendo útil para você, considere a possibilidade de se inscrever no nosso canal. Completamente gratuito, eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários e, claro, vai me ajudar muito a alavancar esse canal, que eu faço ele com muito amor e carinho para vocês. Um abraço, pessoal, bom vídeo. Então, o câncer de tireoide, na imensa maioria das vezes, ele é muito mais tranquilo de se curar. Se ele é muito mais tranquilo de se curar, o tratamento dele também é mais tranquilo. E, pessoal, radioterapia e quimioterapia é muito, 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 muito difícil precisar fazer esses dois tratamentos quando a gente está tratando de câncer de tireoide. E é muito difícil mesmo, então raramente, pessoal, você precisa fazer uma indicação de quimioterapia ou radioterapia. Esses dois tratamentos, quando se fala de câncer de tireoide, eu tentando simplificar bem as coisas para vocês, a gente vai utilizar esses procedimentos quando o câncer que a gente está tratando de tireoide não respondeu a nenhum tipo de tratamento anterior. Não respondeu à cirurgia, não respondeu à iodoterapia ou não capta a iodoterapia. E aí a gente não tem mais o que fazer, não tem mais recursos para lançar como tratamento, porque não pode operar, não pode fazer a iodoterapia. Aí a gente lança a mão da rádio e da quimioterapia, mas já como uma medida final, que a gente não tem mais muito o que fazer, e aí a gente lança a radioquímio. Só que hoje, pessoal, se você parar para analisar, tirando a parte da cirurgia e da iodoterapia, já existem terapias que são uma espécie de quimioterapia, que são os imunomoduladores, que têm tido um sucesso fabuloso no tratamento do câncer de tireoide, que já estão no estágio muito avançado e que você já não tem mais opções de tratamento como cirurgia e iodoterapia. Aí você lança a mão desse tipo de tratamento para fazer a regressão ou manter aquela doença estável, só que não é o mesmo padrão da quimioterapia, aquela quimioterapia que você vê o paciente ficando careca, tomando injeção na veia, vomitando, passando mal. Não é nada disso. É um tipo de terapia
muito mais tranquila. Claro que tem efeitos colaterais, muitas vezes o paciente pode até não suportar os efeitos colaterais e parar esse tipo de tratamento, mas eu quero que vocês entendam que isso são medidas finais, quando a gente já não tem muitas opções de tratamento, em que a cirurgia e a iodoterapia não foram efetivas e não servem mais como tratamento. Aí a gente lança a mão dessa quimioterapia, dessa imunoterapia na realidade, e raramente a gente vai utilizar tanto a quimioterapia quanto a radioterapia, porque na imensa maioria das vezes a gente vai conseguir tratar o câncer de tireoide apenas com a cirurgia e a iodoterapia. Quando a gente fala da cirurgia e a iodoterapia, pessoal, é porque a cirurgia em si, na imensa maioria dos casos, já vai tratar o câncer de tireoide. Você vai fazer a cirurgia, você vai considerar aquele paciente curado, ou seja, sem doença, e a partir daquele momento você vai fazer o acompanhamento desse paciente, com consultas a cada 3 meses no primeiro ano. Se todos os exames mostrarem que está tudo perfeito, a gente passa essa consulta para cada 6 meses no segundo ano. E se tudo estiver perfeito, a gente passa a consulta de forma anual a partir do terceiro ano. E aí, pessoal, alguns pacientes, quando a gente realiza a cirurgia, no resultado da biópsia e nas características de risco daquele paciente, ele pode ter uma chance aumentada daquela doença voltar no futuro. Esses pacientes têm esse risco mais elevado da doença voltar, aí a gente faz a iodoterapia. Para quê? Para a iodoterapia reduzir o risco dessa doença voltar. Mas a iodoterapia ela é um líquidozinho incolor, sem sabor, que você vai tomar pelo um canudinho, pela boca, e ela vai fazer o efeito que ela tem que fazer. Não é a quimioterapia lá que a gente falou, aquela pesada que o paciente tem medo. Não é essa, é um tratamento muito mais tranquilo. Porém, a iodoterapia ela só tem efeito quando aquelas células que estão doentes captam iodo, porque naturalmente a célula tireoidiana ela capta iodo. Só que existem situações que essa célula sofre uma transformação e que ela para de captar iodo. Ela teve uma mutação, ela mudou, ela se reorganizou e ela ficou, consequentemente, um pouco mais agressiva. Então ela não capta mais iodo. Se ela não capta mais iodo, por que eu vou fazer a iodoterapia se ela não capta mais iodo? Então perdeu o sentido de fazer a iodoterapia, porque a iodoterapia não vai ter efeito. Só que continua sendo uma radiação, mesmo que numa quantidade muito menor. Então a gente não tem mais a iodoterapia para lançar mão. Se a gente não tem a iodoterapia e a gente não tem a possibilidade da cirurgia, por quê? Por se tratar de uma doença que provavelmente naquela situação é irressecável, aí a gente lança mão dessas condutas da imunoterapia, muito raramente da radioterapia, para tentar segurar aquela doença. Vocês conseguiram entender? Então, o foco principal é entender que na imensa maioria das vezes você nem vai chegar perto de utilizar esses tratamentos, mas nem perto, pessoal. É até raro a gente indicar esse tipo de tratamento, bem raro mesmo. É muito difícil a gente fazer esse tipo de indicação. Na maioria das vezes a gente vai tratar de forma tranquila com cirurgia e no máximo uma iodoterapia. Se esse conteúdo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever no nosso canal. Completamente gratuito, eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Um forte abraço no coração de vocês, fiquem com Deus e lembrem de aproveitar a família de vocês e ficar próximo de pessoas que fazem bem, tá bom? Fui!